Boa noite a todos, né? Vamos iniciar agora a nossa lista, a hora dos modelos, né? A hora da guerra, né? Aquela lista bonificada na nossa isolada. Qual detalhe importante, meu aluno? Primeiro ponto. Se inscreve no canal, aperta o sininho e vai ser de suma importância a seguir lá, @BrunoLucasCalheiros. E o detalhe importante, a sua dúvida é o meu maior desafio. Qual ponto que a gente vai chegar aqui importante, né? Que a gente vai para esse ponto da questão 1. Qual é o ponto aqui? Vamos lá, meus alunos que estão junto comigo aqui pelo Meet. Eu trabalhando nas questões de modelos, eu foquei numa contextualização bem interessante, né? Qual o detalhe? A gente precisa entender, temos as imagens, né? Como você pode ver aí, e temos os efeitos das questões. Qual o detalhe importante que a gente precisa ter aí, gente, nessas questões? Primeiro ponto, a gente precisa se preocupar, né, em analisar a pergunta. Ele diz aqui, tal efeito ocorre devido à presença de sulfetos de zinco nos adesivos. A emissão de luz é decorrente... Beleza. Se você observar, dentro do texto, a gente não teve tanta informação clara assim. Mas a gente pode ver as alternativas para depois a gente ir lá na pergunta, né? Letra A, de transições eletrônicas explicadas pelo modelo de Bohr. B, da ionização dos átomos explicada pelo modelo de Thomson. Da formação de raios canais explicada pelo modelo de Thomson. Aí ele fala aqui das emissões de radiação nuclear explicadas pelo modelo de Rutherford e da reação dos compostos com oxigênio explicada pelo modelo de Dalton. Pessoal, olha só. Quando ele foca aqui, vamos focar aqui nesse ponto. Muito comum na década de 90 era colecionar adesivos que brilhavam no escuro, utilizados para decoração dos tetos dos quartos das crianças, como observar na imagem. Bem, se você observar, o texto em si, ele é apenas uma informação. Então, ele para nós não descreve nada. Qual é o detalhe aí que a gente precisa ter disso? Quando ele fala em emissão de luz, ele correlaciona ao salto quântico, né? A questão do tópico da energia, né? Então, a gente está falando que das transições das camadas. Então, a alternativa correta aí é a letra A, certo? Então, por quê? Emissões relacionam-se ao salto, né? Salto. Nível quântico. Quantização de energia. À medida que vai pulando as camadas, aumenta-se a energia. Então, isso é um processo importante que está diretamente correlacionado aí para vocês. Tá certo, pessoal? Qual é o detalhe? Vamos continuar na próxima. Segunda questão, né? De novo, texto. Um adendo importante, pessoal. Observa-se bastante com isso aqui. Bem, você pode perceber que isso aqui vai descrever o quê? Uma ideia de modelos. Então, o que é que a gente precisa ter? A gente precisa ter um certo tipo de cuidado, um certo tipo de posicionamento. Qual o detalhe? Que esse texto pode nos dizer alguma coisa muito importante. Então, é importante a leitura dele. Então, vamos lá. Em 1808, os resultados dos experimentos que conduziram ao estabelecimento das leis ponderais, observando as relações entre as massas dos reagentes das reações e, mais uma vez, resgatando as ideias de Leucipo e Demócrito, Dalton formulou uma teoria atômica. Aí ele diz, de acordo com os postulados propostos por Dalton, é correto afirmar que... Aí, vamos lá. Letra A. O átomo é constituído por partículas positivas e negativas. Pera. Quem a gente está falando é Dalton. Certo, pessoal? Então, peraí. Se eu estou me referindo a Dalton, como é que eu vou me referir a partícula positiva e negativa? Se justamente nessa época da trajetória que a gente explicou lá para vocês, não estava se referindo a isso. Então, a letra A é a mais fora da questão justamente para os tópicos positivos e negativos. Letra B. Os elétrons circulam ao redor do núcleo, que é denso e positivo. Poxa, gente, peraí. Baixaria núcleo positivo. Vamos botar aqui, né? Dá ruim, né? Letra C. Os elétrons que circundam o núcleo irradiam luz constantemente, perdendo energia. Energia é uma coisa que a gente não viu no modelo de Dalton. Não é isso por quê? Qual era o grande problema do modelo de Dalton? Ele não conseguia explicar a eletricidade nem tampouco a radioatividade. Então, a gente não conseguia ter esse ponderamento aí, né? Então, tecnicamente falando, você está errada já por esse motivo. Letra D. Os átomos são partículas indivisíveis, esféricas, maciças, impenetráveis e indestrutíveis. Perfeito. É justamente o modelo da bola de bilhar que a gente tem no conceito de Dalton. Certo, pessoal? Tranquilinho aí para vocês? Então, se vocês observarem, esse é o termo-chave que dá a alternativa à letra D. Vamos negar outro. Letra E. A soma das cargas das partículas positivas é igual
A das partículas negativas, de novo, partícula, pô, não é algo associado a Dalton. Certo, pessoal? Pergunta. Alguma dúvida ou alguma pergunta aí para vocês, gente? Até então, tá tranquilo? Beleza. Então, vou seguir aqui, tá? Vou descer a marcha à frente. Terceira questão. A gente vai aqui, de novo, uma coisa importante. Gente, fonte é algo crucial para definir se a gente merece se esforçar ou não nessa proposição. Por quê? Por exemplo, aqui nessa proposição você tem um site e ele está relacionado ao UOL e aí fala sobre que confirma o lançamento de carro movido a hidrogênio. Ou seja, peraí, provavelmente nesse texto deva ter uma informação acerca dos processos, né? Então, nessa questão 3, a gente precisa ter um certo tipo de cuidado. Vamos lá tomar esse cuidado agora. Ela diz assim, em entrevistas concedidas nessa semana, a revista britânica Autocar, o executivo Arthur Martins confirmou que a Kia colocará no mercado dentro de poucos anos um carro movido a hidrogênio, chefão da área de marketing da empresa. Na Europa, o Martins adiantou que o projeto está em estágio relativo, avançado, do desenvolvimento e que deve estrear por volta de 2021. Bem, pessoal, com um ponto importante, como já pensado, se ele falou de alguma coisa relacionada ao carro movido, gente, e ainda mais veio da reportagem, ou provavelmente era um texto muito mais descritivo, não tinha tantos pontos importantes e fortes para a utilização, para a resolução da questão. Então, provavelmente, a ideia está mais centralizada aqui. Ele diz, no texto acima foi citado um dos elementos mais presentes na Terra, o hidrogênio. Este pode apresentar pelo menos 3 isótopos, pródio, trítio e deutério. Isótopo é a palavra utilizada quando? Vamos lá. Na terceira questão, letra A. Átomos de um mesmo elemento químico apresentam número de massa e número de nêutrons diferentes, porém número de prótons iguais. Perfeito. Tá muito bonito essa aqui. Por quê, professor? É justamente a definição do conceito de isótopos, né? Muito cuidado com isso. Isótopos, prótons iguais, massa e nêutrons diferentes. Perfeito. Estamos aqui com o termo nexo certinho. Qual detalhe? Letra B. Átomos de elementos químicos diferentes apresentam números atômicos iguais. Átomos de elementos químicos diferentes. Mas se ele diz que é o mesmo nitrogênio, só que numa proposição de isótopos diferentes, qual é o sentido nexo da questão? Não tem. Letra C. Átomos de um mesmo elemento químico apresentam iguais números de massas atômicos e nêutrons. Aí aqui ele já deu uma cagada, né? É justamente a diferença está no número de nêutrons. Letra D. Átomos de um mesmo elemento que apresentam o mesmo número de massa, porém diferente quanto ao número de nêutrons e de prótons. Bem, você vê que o erro está muito gritante de número de massa. Mesmo número de massa, não é isso. Letra E. Átomos de um elemento químico de um mesmo elemento apresentam o mesmo número de nêutrons, porém diferente quanto ao número de massa e de prótons. Bem, mais um erro na massa, certo? Então, por esse motivo, a alternativa da questão 3 é a letra A. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fala, galerinha. Saca só, é assim que funciona. A gente faz a questão e as outras alternativas a gente vai negando, vendo o ponto a ponto em que ela torna-se crucialmente errada. Beleza, pessoal? Posso seguir? Turminha, posso? Vamos para a questão 4. Vou entender que sim, tá? Questão 4. Ela diz assim, olha só, primeira coisa, você não tem fonte, então provavelmente é ideal que você faça essa leitura. Ela diz assim, a constituição elementar da matéria sempre foi uma busca do homem, até o início do século XIX. Não se tinha uma ideia concreta de como a matéria era constituída. Nas 2 últimas décadas daquele século, início do século XX, observou-se um grande avanço das ciências e com ele a evolução dos modelos atômicos. Acerca desse assunto, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Bem, gente, aí aqui ele dá uma ordemzinha cronológica, pede para fazer uma associação. Bem, gente, a gente aí precisa ter calma e entender as palavras-chave, né? Dalton, né? A gente pode associar a bola de bilhar, né? Aí vamos lá. Rutherford, a gente pode falar de sistema planetário. Eletrosfera, né? Ideia do núcleo. E Bohr, a gente poderia associar o salto quântico. Por quê, professor? Porque a gente está falando justamente desse ponto aí.
Próton e elétrons a gente pode associar ao tubo de raios catódicos e já justamente vão dar essas emissões, essas descobertas onde o elétron veio através de Thomson, ok? Naquela ideia do modelo lá de Thomson, estávamos descobrindo o elétron. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma associação aqui e ele pede para a gente associar cada uma delas. Partícula de massa igual a 9,109 vezes 10 a menos 31 kg e carga elétrica de menos 1.602 vezes 10 a menos 19, que lembra bastante da concepção da lei de Coulomb de eletrostática, né, gente? Coulomb física batendo na tecla junto com química. Bem, isso aqui só poderia estar associado a quem? Aos elétrons. Certo, pessoal? Aí, igual detalhe. Segundo, partícula constituída por um núcleo contendo prótons e nêutrons, rodeadas por elétrons que circulam em órbitas estacionárias. Aí, pessoal, se você vê que o tema já é 2, aí você já tem aí, ó, algumas propositivas antes da gente continuar. A letra B está fora e a letra E está fora. Então, ele coloca o modelo 4 ou o modelo 5. Quando ele fala que circula em órbitas estacionárias, dá justamente uma ideia de uma organização diferente do sistema planetário que viria do conceito da eletrosfera de Rutherford. Então, eu estou me referindo a quem? Estou me referindo a Bohr. Certo? E aí, tecnicamente, aí já mata 2 e 5, voltando lá para baixo, a gente já tira a letra C. Certo, pessoal? Olha que interessante. Aí a gente vai agora continuar com a próxima. Aí ele diz aqui, partículas indivisíveis e indestrutíveis durante as transformações químicas. Pô, peraí, isso aqui ficou fácil porque a gente já fez um bocado de questão. Só pode ser a 3, certo? E tal, dá uma bolinha de bilhar, que é justamente as suas definições em ser uma esfera maciça e indivisível, tá? Então, tecnicamente falando, já batendo a 3, né? A gente elimina a letra D e fica a letra A. Mas vamos confirmar as outras duas, né? Associando 1 e 4 aqui a elas. Por exemplo, vamos ver cada uma delas. É o próton, né? Ele fala aqui, partícula de massa igual a 1,673 vezes 10 a 27 kg, que corresponde à massa de uma unidade atômica. Perfeito. Isso fala a relação do que, professor? Fala a relação da concepção do número atômico, né? Então, justamente, que a gente chegou naquela ideia de prótons igual ao número de elétrons, tá? Bem, detalhe. Quarta, né, que é associar o Teflon. Partícula que possui um núcleo central, beleza? Dotada de cargas elétricas positivas, sendo envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas. Sistema planetário aqui, né? Nitidamente aqui, quando ele fala que há um núcleo, né, que necessariamente aí seria a concepção do Sol, e em volta dela teriam os planetas, justamente da ideia que seriam os elétrons e da ideia do sistema planetário. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos. Fala, pessoal. Como você deve ter visto, vocês viram que o vídeo deu uma pausada. Por quê? Esse é o vídeo completo lá da minha isolada, Capitão Químico, com o professor Lucas Calheiros, que sou eu. Primeiramente, queria agradecer a vocês, né, por a gente ter conseguido atingir 400 inscritos no canal. Uma marca para mim muito interessante. Cada marca que a gente vai batendo é algo que a gente vai se superando. Então, para mais dúvidas, só me seguir nas redes sociais, falar comigo, via o Instagram, via o WhatsApp. Vocês vão ver que tá tudo aí. E qualquer coisa, né, também só me procurar em outros locais que eu sempre estou, tá certo, gente? Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também aí, meus inscritos, e espero estar mais à disposição de vocês. Tive um contratempo, mas agora estamos de volta, firme e fortes. Tá certo, gente? Muito obrigado por tudo. Tenham todos um excelente projeto. Vamos em busca dos nossos objetivos. Vem muito projeto novo aí esse ano, tá? Valeu!